Olá, investidores atentos! Aqui é o seu guia para decifrar os movimentos do mercado, especialmente quando as aparências enganam. O mercado americano bateu recordes com o boom da inteligência artificial, mas por trás desse brilho, há sinais preocupantes que não podemos ignorar. Os bancos americanos estão em apuros, e a situação não é recente. Desde o colapso do Silicon Valley Bank no ano passado até os problemas atuais do New York Community Bank, a fragilidade do setor financeiro ficou evidente. Recentemente, as ações desse banco despencaram impressionantes 60%, refletindo uma crise iminente no setor imobiliário comercial, que ameaça arrastar consigo bancos regionais. Mas onde há crise, há oportunidade. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Antes de mergulharmos fundo, um pedido rápido. Se você quer continuar recebendo análises como esta, não deixe de se inscrever, curtir e deixar seu comentário. Seu apoio faz toda a diferença e me motiva a trazer conteúdos cada vez mais valiosos. Bancos e imóveis sempre andaram de mãos dadas, e o New York Community Bank é um exemplo claro disso. Com uma carteira recheada de empréstimos imobiliários comerciais, qualquer problema nesse setor se transforma diretamente em risco para a instituição. Prova disso é que a Moody's rebaixou recentemente a nota de crédito do banco em 2 níveis, classificando-o como não recomendado para investimento. Isso significa que a confiança no banco despencou, e os riscos estão altíssimos. Vamos entender melhor o que está acontecendo com o mercado imobiliário comercial. Em 2023, os preços dos imóveis comerciais nos Estados Unidos sofreram quedas significativas. Os escritórios foram os mais afetados, com uma desvalorização de 25%, reflexo direto do aumento do home office. Os galpões de armazenamento também não escaparam, mas houve uma exceção: os shopping centers. Enquanto alguns setores afundam, outros resistem ou até prosperam. E é justamente nesses contrastes que devemos focar. Agora, uma pergunta crucial: quais empresas devemos evitar? Há um ano, quando o Silicon Valley Bank quebrou, já alertávamos sobre certos ativos que estavam em queda livre. Na época, muitos pensaram em comprar na baixa, mas o conselho foi claro: não vale a pena arriscar quando há opções mais seguras. O mesmo vale hoje. Existem empresas sólidas no mercado, então por que se aventurar em negócios arriscados? Vamos dar uma olhada em um exemplo clássico: a Alexandria Real Estate Equities, uma das maiores empresas do setor de imóveis comerciais. Desde 2022, suas ações não param de cair. Só no último ano, a desvalorização foi de 46%. A pergunta que fica é: quais empresas estão sendo arrastadas pela crise do setor, mas têm fundamentos sólidos para se recuperar? Para responder isso, vale a pena revisitar um momento histórico: a crise de 2008. Antes da quebra do Lehman Brothers, o mercado já dava sinais de alerta, como a falência do Bear Stearns. Quando o Lehman quebrou, o S&P 500 despencou, arrastando consigo diversos setores. Mas nem todos sofreram da mesma forma. Vamos analisar como diferentes tipos de investimentos se comportaram entre 2007 e 2010. As ações de crescimento, representadas pelo QQQ, subiram 29%, enquanto o S&P 500 caiu 11%. Já os REITs, especialmente os focados em imóveis comerciais, foram os mais afetados, com uma queda de 29%. Isso mostra que, em momentos de crise, os setores mais impactados tendem a ter recuperações mais expressivas depois. Mas será que essa lógica se aplica hoje? Para entender melhor, vamos avançar no tempo e observar o período de 2009 a 2012. Nesse intervalo, os REITs lideraram as altas, com valorizações de até 120%. O S&P 500 também teve um bom desempenho, subindo cerca de 100%. Isso reforça uma lição importante: quanto maior a queda, maior pode ser a recuperação. E é exatamente isso que devemos buscar agora: empresas que, apesar da crise atual, têm potencial para se recuperar com força. Entre os REITs, alguns se destacam. Um fundo de investimento imobiliário típico tem cerca de 163 empresas em sua carteira, mas algumas se sobressaem. A Prologis, por exemplo, tem um peso de 7,6%, seguida pela American Tower, 6,3%, e pela Equinix, 4,7%. A Realty Income também está nessa lista. Mas nem todos os REITs são iguais. Durante a crise de 2008, alguns setores se recuperaram melhor que outros. Os data centers e as torres de telecomunicações foram os grandes vencedores, enquanto os escritórios comerciais e os shopping centers sofreram mais. Hoje a situação não é muito diferente.
Os escritórios continuam vazios e os shoppings enfrentam dificuldades, enquanto os data centers e as torres de telecomunicações seguem fortes. Vamos analisar o desempenho recente de algumas dessas empresas. Desde janeiro de 2020, o S&P 500 subiu cerca de 50%, mas nem todos os REITs acompanharam essa alta. A Equinix foi a exceção com um desempenho sólido. Já a Alexandria Real Estate, focada em escritórios, foi a que mais caiu, seguida pela American Tower e pela Realty Income. Isso reforça a ideia de que em momentos de crise imobiliária, os setores mais expostos aos escritórios comerciais são os mais vulneráveis. Mas nem tudo está perdido para os REITs. A Realty Income, por exemplo, é uma empresa que merece atenção. Vamos analisar seus fundamentos. Recentemente a empresa divulgou seus resultados, e à primeira vista, os números podem parecer preocupantes. O lucro por ação caiu de 0,30 para 0,03. Mas não podemos julgar apenas por esse indicador. A Realty Income é conhecida por sua transparência, e em seu site é possível encontrar um relatório detalhado com mais de 60 páginas. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, a empresa tem um histórico sólido de crédito. Tanto a nota de crédito da Realty Income quanto a de seus inquilinos são altas, com muitos deles classificados como BBB ou superior. Além disso, a empresa tem uma reserva de caixa que garante sua sobrevivência por pelo menos 20 meses, mesmo sem novas receitas. Outro ponto forte é a taxa de ocupação. Em 2023, a ocupação dos imóveis da Realty Income foi de impressionantes 98,6%, o que significa que apenas 1,4% dos espaços estavam vagos. Isso mostra uma gestão eficiente e uma demanda consistente. A Realty Income também se destaca por sua política de dividendos. A empresa paga dividendos há 644 meses consecutivos e aumentou seus pagamentos por 15 anos seguidos. Em 2023, o dividendo por ação foi de $3,06, com um crescimento médio de 5% ao ano, superando a inflação. Atualmente, o dividend yield está em 5,9%, um patamar considerado atraente para investidores que buscam renda passiva. Vamos fazer uma simulação para entender o potencial de investir na Realty Income. Se você aplicar 300 mil, 500 mil ou R$1 milhão hoje, com um dividend yield de 5,9% e um crescimento anual de 5%, os resultados são surpreendentes. Em 10 anos, um investimento mensal de R$300 pode se transformar em R$23 mil em dividendos anuais. Em 20 anos, esse valor sobe para R$86 mil, e em 30 anos, chega a R$287 mil. Se você optar por um investimento único de 30 milhões, 50 milhões ou 100 milhões, os dividendos anuais em 30 anos podem chegar a 2 milhões, 3,3 milhões ou 6,6 milhões de reais, respectivamente. Isso mostra como o poder dos juros compostos pode transformar pequenos investimentos em fortunas ao longo do tempo. Mas a Realty Income não é a única opção interessante. A Equinix e a American Tower também merecem destaque. A American Tower, por exemplo, é uma empresa que aluga torres de telecomunicações para grandes operadoras. Em um mundo cada vez mais conectado, a demanda por infraestrutura de telecomunicações só tende a crescer, especialmente com o avanço das redes 5G e 6G. Além disso, a empresa tem um histórico sólido de dividendos, com um crescimento consistente ao longo dos anos. Em resumo, o mercado imobiliário comercial passa por um momento desafiador, mas isso não significa que não existam oportunidades. Empresas como a Realty Income, a Equinix e a American Tower têm fundamentos sólidos e potencial para se recuperar com força. O segredo está em identificar quais setores e empresas têm maior resiliência e capacidade de crescimento, mesmo em tempos de crise. E lembre-se, investir com disciplina e visão de longo prazo é a chave para construir riqueza de forma consistente. Agora, imagine o poder de construir uma renda passiva que não apenas se mantém, mas cresce exponencialmente com o tempo. É exatamente isso que empresas como a American Tower, a Prologis e a Equinix oferecem, e os números não mentem. A American Tower, por exemplo, distribui atualmente $6,40 por ação em dividendos, com um impressionante crescimento anual médio de 18,5%. Não é apenas um retorno. É uma máquina de geração de riqueza que se alimenta do próprio sucesso. Já a Prologis, líder global em logística, opera em mais de 10 países com mais de 4.000 instalações e atende gigantes como Amazon, Home Depot e DHL. Em um mundo onde o comércio eletrônico não para de crescer, ela é a espinha dorsal invisível que sustenta essa expansão.
Nos últimos 10 anos, seus dividendos saltaram de $1,30 para $3,40 por ação, com um crescimento anual de 11,3%. Não é sorte, é estratégia. E o melhor, essa trajetória não mostra sinais de desaceleração. E então temos a Equinix, a gigante dos data centers, com presença em 26 países e mais de 2.300 instalações que conectam empresas como Google, Microsoft e Netflix. Quando o mercado se recupera, ela não apenas acompanha, ela dispara porque sua demanda é estrutural. Desde 2014, seus dividendos subiram de $7,50 para $14,40 por ação, com um crescimento anual de 7,5%. Pode parecer menos que as outras, mas lembre-se, estamos falando de um setor que não depende de ciclos econômicos, mas da evolução tecnológica. Agora, a pergunta que não quer calar: onde investir? Se você busca apenas rendimento imediato, a Realty Income, com seu 5,9% de dividend yield, pode ser tentadora. Mas se o seu objetivo é construir riqueza duradoura, a combinação de crescimento de dividendos e estabilidade é imbatível. Vamos aos fatos. Se você investisse R$50 mil apenas na Realty Income, após 20 anos, receberia cerca de R$140 mil por mês em dividendos. Mas se dividisse esse valor entre a Realty Income e a American Tower, o resultado seria ainda mais surpreendente: R$277 mil mensais. A diferença não é pequena, é transformadora. E se o seu capital inicial for maior? Com R$1 milhão investindo metade em cada empresa, a virada acontece ainda mais rápido. Em apenas 6 anos, a estratégia combinada supera o investimento exclusivo na Realty Income, e aos 20 anos, os dividendos mensais saltam para R$5,45 milhões, mais que o dobro. Isso não é mágica, é matemática pura. Quanto maior o horizonte de tempo, mais o poder dos juros compostos e do crescimento de dividendos trabalha a seu favor. Mas e se escolher apenas uma empresa for arriscado demais? Para quem prefere diversificação sem abrir mão do potencial, os ETFs de REITs são uma excelente alternativa. Nos Estados Unidos, opções como o VNQ, o SCHH e o XLRR reúnem os principais players do setor, com diferenças sutis em composição e foco. O VNQ, por exemplo, investe em 163 empresas, enquanto o XLRE concentra-se em apenas 30, permitindo uma aposta mais direcionada. Ambos oferecem liquidez e exposição a um mercado resiliente, mas é preciso atenção: nem todos os ETFs têm histórico impecável. O VNQ, apesar de seu tamanho, $62 bilhões em ativos, e dividend yield de 4,14%, teve quedas nos pagamentos em 3 ocasiões nos últimos 10 anos. Isso não invalida o investimento, mas reforça a importância de analisar cada detalhe. Para quem busca opções mais acessíveis, o mercado brasileiro já oferece alternativas interessantes, como fundos imobiliários que replicam estratégias de REITs internacionais. Produtos como Global Real Estate permitem exposição a empresas como a Realty Income e a Prologis sem precisar operar diretamente no exterior. É uma forma inteligente de diversificar, mas lembre-se, antes de investir, é essencial entender a tese por trás de cada ativo. Afinal, não se trata apenas de seguir tendências, mas de construir uma carteira alinhada aos seus objetivos. E aqui vai um alerta crucial: o cenário atual não é igual ao de 2008. Naquela época, a quebra do Lehman Brothers expôs fragilidades sistêmicas, mas hoje os bancos estão mais capitalizados e os reguladores mais atentos. O verdadeiro desafio agora é outro: os juros altos. Em 2008, a taxa básica já estava em queda, o que favorecia ativos de renda variável. Hoje o cenário é inverso, e isso exige ainda mais disciplina. Mas lembre-se, crises passam, e quem mantém o foco no longo prazo colhe os frutos. Além disso, não podemos ignorar o impacto de eventos como as eleições nos Estados Unidos e o avanço da inteligência artificial. Esses fatores podem redefinir prioridades de investimento, mas uma coisa é certa: os REITs com fundamentos sólidos e exposição a setores perenes, como logística, torres de comunicação e data centers, continuarão a entregar valor. O segredo está em não se deixar levar pelo ruído do mercado e sim, em identificar as empresas que prosperam independentemente do ciclo econômico. Então, qual é a sua estratégia? Se o seu horizonte é de curto prazo, talvez o foco em dividendos altos seja a melhor opção. Mas se você está construindo patrimônio para o futuro, o crescimento dos proventos é a chave. Não existe uma resposta única: o que funciona para um investidor pode não servir para outro.
O importante é alinhar suas escolhas ao seu perfil, objetivos e, acima de tudo, paciência. O mercado imobiliário comercial pode estar passando por um momento de ajustes, mas as oportunidades estão aí, esperando por quem tem visão para enxergá-las. E você? Está pronto para transformar desafios em vantagens e construir uma renda que cresce junto com você? O momento de agir é agora, com inteligência e estratégia e, claro, um olhar sempre voltado para o futuro.